Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020 e começa ao vivo aqui pela TV Câmara mais um informativo coronavírus. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas aí há minutos pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até hoje, segunda-feira, 29 de junho, são confirmados 2.601 casos positivos em Rio Preto. Foram 86 casos confirmados aí nas últimas 24 horas, né? Seja por confirmações do dia mesmo ou resultados que estavam represados aí, como ressaltou a Andréia Negri. E, até o momento, infelizmente, 78 mortes foram confirmadas, das quais 3 nas últimas 24 horas. Então, chegamos aí à marca de 78 mortes. Por outro lado, dessas 2.600 pessoas contaminadas, 1.598 foram recuperadas, tá? Então, esses são os dados desta segunda-feira. Lembrando que desde sábado está vigorando um novo sistema de funcionamento do comércio em Rio Preto. Então, domingo, segunda, hoje, terça, amanhã, o comércio fechado, aí, mini lockdown em Rio Preto. O comércio em geral volta a abrir na quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, que agora é o novo sistema, né? Fechado domingo, segunda e terça e aberto quarta, quinta, sexta e sábado, 6 horas por dia, das 10 às 3 da tarde o comércio, das 9 às 2 da tarde o setor de serviços, aí, escritórios, oficinas, etc. E os shoppings abrem da 1 da tarde às 7 da noite, de quarta a sábado. Tá? Então, os dados do dia. Lembrando ainda que as pessoas com qualquer quadro gripal, qualquer sintoma de gripe, procurar antes de se dirigir a qualquer unidade de saúde, procurar antes o 0800 da Secretaria de Saúde, tá aí o número 0800 7722 123, que você é informado certinho ali sobre, vão te dar todas as informações sobre qual unidade procurar, onde se dirigir, ou se aguarda mais um pouco antes de procurar assistência médica. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, temos aí os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp, é o 99163-7905, e também o telefone fixo aqui da TV Câmara Rio Preto, 3214-7766. Pode ligar, mandar sua mensagem aqui para a gente. Fazer um balanço aqui dos dados do mundo nesta segunda-feira, né? Em todo o planeta já são 10.195.000 pessoas infectadas, com pelo menos 502.802 mortes. 500.000 de pessoas já morreram por causa dessa doença, desse vírus, né? O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 2.593.000 contaminados. E é também o país com o maior número de mortes, são 127.693 vítimas. No Brasil, os dados são os seguintes: nós temos 1.345.254 pessoas infectadas, com 57.658 mortes. Por outro lado, 715.900 pessoas já tiveram a doença e se recuperaram. Esses são os dados do Brasil. E a novidade do dia aqui no estado de São Paulo é que o governador João Dória anunciou na coletiva hoje da hora do almoço que o estado passará a aplicar multas às pessoas que estiverem em locais públicos sem máscara e também aos estabelecimentos comerciais que forem flagrados com pessoas sem máscaras dentro. O objetivo é intensificar aí o uso da máscara, que é um dos equipamentos de proteção contra a Covid-19, contra a transmissão do novo coronavírus, né? O segundo informado aí pelo governador João Dória, os estabelecimentos comerciais podem ser multados em até R$50 mil por vez e por cidadão que estiver sem o equipamento de proteção. E as pessoas que forem flagradas aí nas ruas ou em áreas públicas
Sem a máscara, a multa é de R$ 500. Ainda não está muito claro como isso vai ser feito em Rio Preto, porque a fiscalização é feita pela vigilância sanitária do município. Não foi falado nada disso na coletiva aí da Secretaria de Saúde. A Andréia Negri, que é da Vigilância Epidemiológica, não falou nada, e também ninguém da Vigilância Sanitária ou da fiscalização, aí, enfim, falou sobre isso. Amanhã a gente traz essa informação aqui no nosso informativo. Bom, falando em amanhã, né, terça-feira, 30 de junho, a gente terá a 20ª sessão ordinária de 2020. Vamos conferir os projetos que estão na pauta com a jornalista Thaís Machado. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza nesta terça-feira, dia 30 de junho, a partir das 5 horas da tarde, a 20ª sessão ordinária de 2020. Na pauta de discussões estão 8 projetos de lei. São eles: de autoria de Fábio Marcondes, o plenário vai analisar em segunda discussão a proposta que permite a circulação de vans e ônibus escolares quando transportando alunos, nos horários exclusivos, nos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo de Rio Preto. Também, segundo a votação, está a proposta de Jean Charles Serbeto, que inclui a Oxente Fest no calendário oficial do município. Em primeira análise estão as seguintes matérias: do Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Do vereador Renato Pupo, que determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o LIT, Laudo de Inspeção Técnica de Edificação. Os vereadores também devem analisar, de José Carlos Marinho, o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de ganchos ou suportes do tipo cabides em todas as instalações sanitárias de estabelecimentos comerciais, industriais, locais de cultos religiosos e repartições públicas da cidade. De Zé da Academia, o projeto que trata da obrigatoriedade da existência de cadeiras de rodas em todos os shopping centers. Do coronel Jean Charles Serbeto, mais uma matéria. Esta que proíbe aquisição ou estoque de estabelecimentos denominados fundições, ferros velhos e similares. Da vereadora Karina Caroline, a proposta que dispõe sobre a recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial de agressores a vítimas da violência contra a mulher. As votações são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, pelos canais 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital. As votações também podem ser acompanhadas em tempo real pela Rádio Educativa FM 106,7. Não deixe de acessar também o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, as informações com a jornalista Thaís Machado. Lembrando que, por conta aí das restrições impostas pela situação de emergência de quarentena no município, a entrada para as sessões ordinárias da Câmara está proibida, mas você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara. É isso aí. Bom, gente, se não bastasse aí a crise desencadeada pela Covid-19, toda a consequência disso, econômica, social, sanitária, nos últimos dias a gente foi surpreendido aí com a notícia de que uma nuvem de estimados até 450 milhões de gafanhotos está se deslocando na fronteira do Brasil com a Argentina e Paraguai, com sérios e reais riscos para as plantações do sul do país. E sobre isso a gente vai conversar agora com o biólogo Dr. Fernando Noll, ele que é vice-diretor do IBILSE de Rio Preto, é graduado em Ciências Biológicas pela USP, com mestrado e doutorado em Entomologia também pela USP e pós-doutoramento pela The Ohio State University. Atualmente é professor adjunto aqui do IBILSE de Rio Preto,
tem experiência na área de zoologia, sistemática, filogenética e comportamento, atuando aí com vários tipos de insetos, principalmente vespas. Doutor Fernando, tudo bem? Bem, como vai? Tudo jóia. Doutor, muito obrigado por nos atender. Doutor, vamos começar de onde surgiram esses gafanhotos que estão aí na Argentina, no Paraguai, no Rio Grande do Sul, ali na Tríplice Fronteira, e por que eles surgiram? Do nada aparece, doutor? Esses gafanhotos, eles são aparentados com aqueles gafanhotos que a gente conhece na África. Esses gafanhotos, na realidade, eles vivem naturalmente na América do Sul. Só que, ocasionalmente, a gente tem um fenômeno que é a formação de, vamos dizer assim, associações de vários gafanhotos que, em condições muito especiais, permite que eles cresçam em grandes quantidades. E aí, eles, de uma maneira muito organizada, eles começam a se deslocar e a se alimentar de matéria vegetal de uma maneira geral. Então, como é muito bicho, eles começam a se alimentar num determinado local, acabam com aquele alimento e eles vão se deslocando a grandes quantidades, né? E, normalmente, pode até atingir uma distância de 100 e poucos quilômetros em questão de dia. Legal. Ô, doutor, e qual que é o risco disso? Eles têm capacidade mesmo de destruir? O senhor disse que sim, mas lavouras, aí o que eles comem? É milho, soja, trigo? O que esses bichos comem? Não, basicamente, eles se alimentam de qualquer matéria vegetal que seja fácil de ser mastigado, vamos dizer assim, né? Os gafanhotos, eles têm umas mandíbulas muito potentes. E, normalmente, esses tipos de cultivares, né, eles são muito fáceis de serem atacados por eles, né? Então, de uma maneira geral, milho, trigo, tudo aquilo que tem muita folha, né, acaba atraindo a atenção deles. Ô, doutor, a gente costumava ter esse tipo de notícia lá na África, né? Mais para o continente africano, na Austrália. A gente aqui, pelo menos no Brasil, pelo menos que eu me lembre, assim, um negócio desse tamanho, a gente nunca tinha ouvido, pelo menos eu. Quais são as condições que o senhor diz que favorece o surgimento dessas colônias gigantescas? A primeira informação é de que isso acontece em uma escala menor, mas ela se repete, tá? A gente tem uma informação de que em 1910 aconteceu uma coisa desse tipo lá no Rio Grande do Sul. Depois isso se repetiu nos anos 30, posteriormente nos anos 70. Então, na realidade, tem uma certa periodicidade, só que como demoram muitas décadas, né, a gente acaba deixando isso no esquecimento. Mas as condições normalmente são as seguintes. Ali no sul, normalmente nessa época, a gente tem um clima bastante frio, tá? E o que não está acontecendo esse ano. Então, a partir do momento em que você tem um clima favorável, você começa a ter o aumento populacional, tá? De uma maneira que já está meio documentada, estudada, o aumento meio indiscriminado desses bichos acaba mudando o comportamento deles. Então, enquanto as condições são favoráveis, eles vão progredindo, né, em direção a outros locais. Normalmente, então, associado à questão do clima, a gente tem, né, o problema dos predadores naturais. Tá? Os predadores naturais desses bichos são principalmente pássaros, tá? Alguns outros insetos, alguns outros pequenos vertebrados que acabam se alimentando desses gafanhotos. O problema é que, como ocasionalmente a gente tem um uso indiscriminado de agrotóxicos e defensivos agrícolas, você acaba eliminando também os defensores naturais. Então, na realidade, não tem ninguém para matar esses bichos naturalmente, né? E aí, por conta disso, eles se desenvolvem numa quantidade muito descontrolada, né?
e eles vão subindo meio que sem controle. Doutor, antes de eu perguntar do risco disso chegar ao Brasil e eventualmente até mais próximo aqui à região sudoeste, qual seria o meio de combater esse tipo de praga se nós não temos os predadores naturais que o senhor disse, ou se temos, não são suficientes? É o que? É veneno mesmo? Então, é um problema meio sério, porque na realidade esses insetos eles são adaptados para voar. Então, na realidade, quando você faz a aplicação de um veneno, que teoricamente é a única forma de controle que a gente tem, a eficácia dele é extremamente baixa. Por quê? Porque o bicho rapidamente ele se desloca para outro lugar, entende? Mas atualmente essa é a única forma que tem sido usada para evitar a proliferação dele. Legal. Doutor, inicialmente quando surgiu a semana passada a história dessa nuvem, dizia que ela estaria vindo para o Rio Grande do Sul, ali para Santa Maria, aquela região ali, e depois, por alguma série de fatores, essa nuvem se desviou, acho que rumo ao Paraguai. Há risco desses insetos chegarem ao Brasil com potencial de prejuízo à agricultura? Então, de fato, como você mesmo disse, né, é um exercício aí bastante complicado porque envolve uma série de variáveis ambientais, né? Havia uma das expectativas, né, inclusive na semana passada, os técnicos da Embrapa tinham dito que haveria a possibilidade de ir para o Paraguai inicialmente e posteriormente passando para o Brasil, né, principalmente norte do Rio Grande do Sul e eventualmente alguma coisa em Santa Catarina. A questão nós tivemos aí umas mudanças, né? Então a gente teve essa baixa da temperatura no final de semana, esse aumento de pluviosidade. Esses fatores acabam favorecendo a não proliferação desses gafanhotos. Então, muito provavelmente vai reduzir o avanço deles se essas condições se mantiverem aí ao longo dos próximos dias. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, é uma possibilidade, sim. Não é descartada a possibilidade deles chegarem até o Brasil, principalmente nesses dois estados do sul. Doutor Fernando Noll, qual é o tempo de vida desse inseto naturalmente, sem ter um inimigo natural, um predador natural ou algo mecânico aí que possa combatê-lo? Qual é o tempo natural de vida dele? Tá. Assim, grosseiramente, a gente pode dizer que um inseto desse viveria aqui num país de clima tropical quase um ano, mais ou menos. Então, é o período dele nascer, dele se desenvolver, ele vai se alimentando, né, vai chegando no finalzinho da vida dele, onde ele atinge o maior potencial, e aí ele vai se reproduzir, normalmente ele morre. Então, ele deixa os ovos e imediatamente ele morre. Poxa, um ano, bastante tempo, hein? Dá tempo de destruir bastante tempo, sim. Destruir bastante coisa aí pelo caminho, hein? Então, mas a questão é a seguinte, né? A gente tem que entender que esses insetos eles têm fases de vida, tá? Então, ele nunca vai ser um ano gregário, que a gente fala, que vai produzir essas nuvens, tá? Esse período é um período relativamente curto da vida dele, coisa de alguns meses, e depois necessariamente ele vai morrer, né? O grande problema, né, são as repetições posteriores, né? Porque eles vão deixando os ovos nos caminhos, né? E se repetir essas condições ambientais, eles podem voltar a fazer esse mesmo tipo de comportamento aí, de se ajuntar e criar essas nuvens aí e acabar criando, né, causando danos, principalmente na agricultura. Esses ovos, eles ficam na terra, doutor? Ficam ali pro chão? Sim, eles enterram esses ovos. Legal. Normalmente enterram até que relativamente profundo. E normalmente quando os ovos eclodem, eles descem mais ainda para ficar protegidos até eles chegarem numa certa idade para conseguir, né, no solo, sobre o solo, aí começar a se alimentar. Normalmente essa fase é uma fase que ele não é gregário, normalmente eles se alimentam
de pequena quantidade de vegetação, né, até chegarem num tamanho maior. Isso vai vários meses. Legal. Doutor, ontem, acho que até no Fantástico, falou que uma nuvem dessa proporção teria condição de se de alimentar o equivalente a uma área que cerca de 2.000 bois ou vacas aí demorariam um tempo para se alimentar. É isso mesmo? Esse bicho é assim mesmo? Come tanto assim? O que impressiona é a quantidade, né? São muitos, né? Então, sim, e uma coisa que chama muita atenção, né, quando você olha um gafanhoto, é que ele tem mandíbulas muito fortes. Então, basicamente, ele acaba literalmente roendo as folhas, né? E muito rapidamente. Então, em pouco tempo, eles acabam produzindo aí uma devastação muito grande de matéria vegetal, né? Principalmente essas plantações onde tem as principais preocupações aí, né? Legal. Doutor, para a gente caminhando para o final já aqui, há risco desses insetos chegarem à região sudoeste? O senhor disse que eles podem viajar aí 100 quilômetros por dia. Há risco, de repente, se houver aí uma conjunção de fatores, de chegarem aqui? Olha, é muito pouco provável. A gente tem acompanhado aí os especialistas, tá, na área, o pessoal do Rio Grande do Sul e principalmente os boletins técnicos da Embrapa eles têm lançado quase que diariamente. E até agora ninguém mencionou nenhum tipo de avanço nessa proporção. A gente, por enquanto, está se mantendo ali, né, no Rio Grande do Sul, ocasionalmente Santa Catarina. É uma coisa que a gente vai ter que aguardar para acompanhar. Tá certo. Eu até perguntei, até comentei com o senhor a hora que a gente estava combinando, porque em casa, coincidentemente, apareceram 3, 4 desses gafanhotos no sábado. Aí na represa eu fui dar uma andada ali, também vi vários desses mortos ali no chão. É que deve ser o período, né? Como o senhor disse, tem no país inteiro, né? Isso. Esses gafanhotos, eles não são incomuns, a gente encontra eles com grande facilidade, só que a forma que acaba produzindo essas nuvens, ela surge em condições muito específicas, né? A gente poderia dizer que a gente tem esse gafanhoto aqui, mas ele não causa nenhum tipo de dano, além do hábito mais comum que ele tem, que é se alimentar ocasionalmente de uma outra planta, e a gente quase nem percebe, né? É muito engraçado, porque esses bichos estão aqui e a gente só começa a perceber que eles estão perto quando acontece uma situação como essa. Tá certo, gente. Conversei com o biólogo, doutor, professor Fernando Noll. Ele é vice-diretor do IBILSE. Doutor, para a gente terminar, falar de um outro bicho aqui rapidinho, que eu até estava pesquisando, vi essa notícia, achei curioso, vi na BBC, da tal da vespa asiática, uma vespa gigante que foi detectada nos Estados Unidos, pessoal preocupado lá, porque, segundo eles, esse bicho ataca colmeias, né? Aí, enfim, e pode ter um problema grave com abelhas. Como a especialidade do senhor é vespa, não exatamente essa, mas queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vespa gigante, se é preocupante mesmo ela ter surgido aí nas Américas. Então, na realidade, é um problema que a gente não precisa se preocupar aqui na América do Sul, tá? Esse é uma espécie que ela acontece principalmente ali na região asiática, né? E a gente tem vários exemplos, vários casos no Japão de que, por conta do tamanho e agressividade deles, a gente ocasionalmente até pode ter alguns problemas, até para a própria espécie humana, né? Então, a pessoa ser picada por um número relativamente grande dessas vespas, a pessoa pode até morrer. E, de fato, ela ataca as colmeias, ela mata as operárias e ela leva as operárias para a sua colônia para que essas abelhas sirvam de alimento lá. E isso foi detectado alguns meses atrás no Canadá e nos Estados Unidos. Então, ainda nós encontramos um estágio muito incipiente ainda de desenvolvimento, né? Tanto é que nas últimas semanas a gente tem ouvido muito menos informação a respeito disso. Mas, de fato, é um
problema que, se de fato essa vespa se alojar na América do Norte, isso pode comprometer um pouco a apicultura. No nosso caso, nós não temos esse problema por conta do clima tropical, tá? Então, essa vespa ela não se adapta ao clima tropical, então basicamente quase certeza que a gente descartaria a chegada dela ou via México ou algum outro tipo de invasão que a gente não conhece. Então, acho que pelo menos essa a gente está livre. Que bom, né, doutor? Ainda bem. Pelo menos da vespa. Pelo menos da vespa gigante a gente está livre. Doutor Fernando Noll, muito obrigado pelas suas informações, viu? Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu só queria agradecer vocês aí. Eu acho que é importante a gente informar, né, a população como um todo dessas diferentes coisas que afligem normalmente as pessoas, né? A gente fica meio assustado, né? E passar um pouco de informação um pouco mais técnica é o nosso propósito da universidade, né? Poder não só formar as pessoas de maneira muito qualitativamente, mas também poder informar a população de uma maneira geral. Obrigado, doutor Fernando Noll. Tá aí o doutor explicando tecnicamente, cientificamente, o que significam, por que estão aí esses gafanhotos. Aí tem muita gente que tem uma fé aí, uma religião, já fala que é praga, é o fim do mundo. Não tem nada a ver, gente. É uma conjunção de fatores climáticos, etc., que propiciou aí o surgimento desses gafanhotos. Mas, se der tudo certo, eles nem vão chegar no Brasil. Tomara. Agradeço ao doutor Fernando Noll. Bom, lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, gente, e você pode mandar mensagem aqui para a gente. Temos aí o nosso WhatsApp, está aí, o 991637905. Temos também o nosso telefone fixo, o 3214-7766. Está aí os telefones. Bom, e olha só, gente, a OAB, a Ordem dos Advogados de Rio Preto, por meio da Comissão de Diversidade Sexual, criou um canal para denúncias de homofobia, principalmente nesses tempos de confinamento por causa da pandemia da Covid-19. E sobre isso, a gente vai conversar com o doutor Éder Araújo, ele que é membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB. Ele está aqui no Zoom comigo, vamos ver, temos aí? Ele está aqui, Flávio, está pedindo para aceitar ele aí no Zoom. Estamos tendo um probleminha aí? Estamos tendo um probleminha aí no contato com o doutor Éder. Infelizmente, as tecnologias aí tem hora que deixam a gente na mão. O doutor Éder, que é o coordenador da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, e inclusive a gente está aí no período da celebração do Dia de Conscientização LGBTQ+, né? Agora tem um mais na frente ainda. A gente teve aí a parada gay aí que foi virtual, etc. Não estamos conseguindo, doutor Éder? Infelizmente, perdemos aí o doutor Éder. Estamos tentando mais um minutinho. Mas está difícil. Vamos ver, esperar mais um pouquinho aí, ver se o doutor conecta aqui com a gente. Que ele está me mandando aqui a aprovação. Nada aí, Flávio? Então tá bom, gente. A gente encerra assim o informativo coronavírus desta segunda-feira. Está entrando, chegou aí aos 45 do segundo tempo, doutor Éder Araújo. Doutor Éder, me ouve? Oi, tudo bem? Estou te ouvindo. Opa, legal. Doutor, obrigado por nos atender, doutor. Não estou vendo o senhor aqui. Temos agora sim a imagem do doutor Éder. Obrigado, doutor. Bom, vamos lá. Explica para a gente como surgiu a ideia de criar esse canal, doutor, por meio aí da Comissão de Diversidade Sexual da OAB. Na verdade, esse canal já era pensado há algum tempo a criação dele, tendo em vista a necessidade de atendimento à população LGBTQI+, da nossa região. E aí
foi-se idealizada essa rede de apoio através do WhatsApp. Escolher uma ferramenta, o WhatsApp, porque é uma ferramenta de fácil acesso para todos. Hoje todo mundo consegue ter acesso ao WhatsApp. Então fica muito mais fácil fazer esse atendimento, essas denúncias para nós. Está me ouvindo? Estamos ouvindo sim, doutor. Deu uma escapadinha aqui. Vou pedir para o Renato pôr o número aqui embaixo do WhatsApp. Doutor, a gente tem muitos casos de homofobia em Rio Preto. O senhor tem algum levantamento nesse sentido? A OAB recebe muita denúncia? Na verdade, em Rio Preto nós não temos muito caso catalogado, mas nós sabemos que existem muitos casos. No Brasil, para você ter uma ideia, a cada 23 horas morre uma pessoa vítima de homofobia. Então, assim, é uma coisa que está enraizada na sociedade. Nós precisamos criar mecanismos para combater isso. O que é que acontece? Muitas vezes, quando vai autuar o crime, ou a família não deixa, ou alguém desconhece, ou a própria PM, por vergonha, não qualifica como crime de homofobia, não qualifica como um ato de discriminação, crime de ódio, entendeu? Apesar da homofobia não ser legalizada como crime ainda, né? Hoje nós temos uma ADO que foi julgada em junho de 2019 pelo STF, que equipara o crime de homofobia ao crime de racismo, tá? Mas nós não temos ainda uma lei legislada no sentido de combater a homofobia no Brasil. Doutor, e como é que ficou aquela questão da tal da cura gay, que as igrejas tanto brigavam para que fosse liberado e o Supremo parece que proibiu ou não? Dá uma lembrada para a gente desse caso, que seriam aí discursos na tentativa de recuperar pessoas homossexuais em igrejas, né? Que é um absurdo. Isso daí foi, a cura gay, na verdade, foi, no meu entender, um slogan de política, né? Porque a cura gay ela nunca existiu e nunca vai existir, mesmo porque ser homossexual, transexual, lésbica, nesse nosso país não é doença, né? Então não tem como ter cura algo que não é doença. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já desqualificou como doença faz tempo os homossexuais, né? Tanto que hoje você fala homossexualidade e não se usa mais a terminologia homossexualismo que se utilizava lá atrás. Na verdade, essa cura gay, o que era? Era a inclusão de matérias na educação baseada em identidade de gênero. E nesse sentido, eles proibiram, porque eles não queriam que as crianças aprendessem sobre, né? Mantendo dessa forma a ignorância sobre o assunto, automaticamente mantendo os crimes de ódio, que é isso que resulta essa situação, né? Porque quanto mais a gente entende sobre, quanto mais conhecimentos temos sobre algo, menos julgamos aquilo e menos falamos sem saber, né? Sim. Então, na verdade, a cura gay é uma bizarrice que foi inventada, que, na verdade, ela só era colocar nas escolas o estudo de diversidade sexual e ideologia de gênero, nada mais, justamente para essas novas gerações já entenderem como funciona. Doutor, o senhor falou... E conviver com a diversidade, né? O senhor falou de identidade de gênero. Tem uma diferença entre identidade de gênero e preferência sexual? Tem essa diferença? Sim. A identidade de gênero é como a pessoa se auto-identifica, o gênero que ela se identifica, né? Por exemplo, uma pessoa hétero cisgênero, ela nasceu homem ou nasceu mulher e se reconhece daquela forma. Uma pessoa hétero por quê? Porque ela gosta do sexo oposto, independente se ela é cis ou trans. Uma pessoa transgênera, hétero transgênero, ela pode nascer no sexo biológico, por exemplo, masculino, e se identifica como feminino. Então, ela fez a transição de gênero e nem por isso ela é homossexual, ela é uma pessoa transgênero. Por isso que a gente fala identidade de gênero. Quando a gente fala de orientação sexual, aí a gente vai para a homossexualidade, por exemplo, propriamente dita, ou bissexualidade, onde você tem interesse pelo sexo oposto. Então, a pessoa pode ser transgênero, heterossexual e transgênero homossexual, pouco importa. São ideologias completamente diferentes, que precisam saber para a gente conseguir distinguir o tema. Tá certo. Como que o senhor classificaria a sociedade riopretense? É uma sociedade que aceita bem os homossexuais ou nós ainda somos preconceituosos, doutor?
Cara, vou ser bem sincero, o Brasil, de forma geral, é muito preconceituoso, né? O preconceito, ele é enraizado na nossa sociedade de uma forma assustadora. Quem pertence a qualquer minoria vai saber o que eu estou falando. E quando eu falo minoria quanto a Estado, tá? Quanto políticas públicas, não em quantidade propriamente dita. Mas, por exemplo, os negros, mulheres e homossexuais, por exemplo, sofrem. Em Rio Preto não é diferente, né? Os ataques existem, as agressões existem. Eu, por exemplo, sou homossexual, sou casado, tenho 3 filhos por adoção, então eu vivo diariamente o preconceito, né? Sou negro, então isso daí não é uma exclusividade da nossa cidade, é do país de forma geral. E o senhor vê uma luz no fim do túnel? O senhor acha que a gente caminha para para uma sociedade mais tolerante ou não? Pelo contrário, o que a gente vê é uma intolerância cada vez maior, como o senhor disse, com as minorias. Eu sou uma pessoa otimista, né? Apesar de nós vivermos um perfil político atual pouco complexo, onde está legitimando várias coisas que há algum tempo estavam se trabalhando para que elas não acontecessem, eu sou uma pessoa otimista. Eu falo que a gente tem que plantar semente para as próximas gerações. Querendo ou não, se hoje eu posso sair na rua, né, ter minha família com os meus filhos, é que alguém lá começou antes do que eu, e eu já pude dar esse passo um pouco maior, e eu espero que meus filhos e os filhos dele possam dar um pouco mais nesse sentido. E eu acho que é assim que funciona a sociedade. Graças a Deus, nós temos o judiciário, o direito, que nada mais é limitar e restringir a vida em sociedade, e o direito evolui conforme a sociedade evolui. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas eu sou otimista. Eu creio que as coisas vão melhorar com o tempo. Maravilha, gente. Está aí o doutor Éder Araújo, ele é coordenador da Comissão de Diversidade Sexual da UAB Rio Preto. Vou pedir para o Renato pôr o telefone de novo aí para quem quiser fazer contato com a comissão ou até fazer denúncia aí de homofobia, de discriminação sexual. Doutor, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. E se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, o tempo é seu. Eu vou só lembrar que é muito importante que as pessoas denunciem, para que a gente possa entender o que está acontecendo na nossa região, para que a gente possa sentar com os órgãos públicos e fazer políticas públicas. Então, as denúncias, quando eu falo, não é só sobre homofobia, é uma rede de apoio mesmo. Qualquer necessidade, qualquer coisa que envolva, que nós podemos atender a população LGBTQI+, será um prazer, e nós precisamos que se movimente para a gente entender qual que é o real gargalo, vamos colocar dessa forma, da nossa sociedade riopretense. Legal, acho que só uma coisinha que ficou faltando na entrevista, doutor, o crime aí, o senhor disse que ainda não é tipificado, mas a homofobia em si, o crime de discriminação, é punido com... Qual é a punição? A punição hoje é equiparada ao racismo, é inafiançável, só que na prática eles não estão sendo aplicados. Isso daí foi uma decisão da ADO 26, que foi julgado em junho de 2019 pelo STF, que equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo. Porém, na prática, não está acontecendo. Só que, paralelamente a isso, nós, no estado de São Paulo, temos a Lei 10.941/2001, que é uma lei estadual que está em vigor desde 2001, que qualquer discriminação realizada contra LGBT, transfobia, contra qualquer pessoa LGBT, ela é punida com sanções administrativas, se for um estabelecimento com multa ou até mesmo cassação do alvará. Então, assim, o Estado de São Paulo já vem movimentando nesse sentido há alguns anos. Mas, lógico, nós estamos muito longe do ideal, porque a partir do momento que uma pessoa pratica qualquer crime, hoje é muito comum nas redes sociais essa prática, a gente consegue, quando tem uma punição mais severa, uma lei específica sobre, a gente consegue inibir de forma mais eficaz essas atitudes. E esse período de pandemia deve estar sendo particularmente complicado para os homossexuais, não só, as mulheres também têm sentido muito ficar trancado em casa com maridos ali, enfim, e a gente tem o caso aí dos homossexuais também. Tem alguma notícia disso, doutor, de casos aí que estejam relacionados à quarentena? A gente sabe extraoficialmente que os índices de agressões aumentaram bastante, tá? É que eu falei, como nós não temos material, pesquisas regionais ou políticas públicas municipais
para fazer esse levantamento, as informações que chegam são informações um pouco soltas, mas a gente sabe, por exemplo, o homossexual, via de regra, o preconceito já começa dentro da sua casa. E muitos perderam o emprego ou estão impossibilitados de trabalhar nesse período, e aí as agressões se tornam frequentes, sendo até em alguns casos expulso de casa, passando necessidades financeiras, e aí já entra agressões psicológicas, agressões físicas, né? Lesões corporais, e aí se estende bastante nesse período de confinamento, mesmo porque todo mundo acabou saindo da sua rotina normal e qualquer coisa motiva a irritabilidade ou acha que o outro tem o direito de agredir ou de fazer algo contra qualquer pessoa que seja. Os índices de mulheres que estão sofrendo violência doméstica são absurdos. Quanto a homossexuais também não é diferente. Doutor Éder, muito obrigado pelas suas informações, viu? Um bom dia, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado aí, bom trabalho para vocês. Tá certo, gente. Pedir para o Renato pôr mais uma vez o telefone aí o WhatsApp para denúncia de homofobia, de discriminação sexual, 98822-6756. Tá aí, então, o número. Bom, é isso aí, gente. A gente encerra o informativo Coronavírus desta segunda-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, controle mestre Fernando César, GC e produção de Renato Foque e Jaqueline Casanova e operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde, porque às 5 horas da tarde tem a 20ª sessão ordinária de 2020. A gente vai terminar, até em homenagem aí à questão dos gafanhotos, eu até recebi a mensagem aqui da dona Fátima, ela que é moradora do Jardim Sinibaldi, me manda mensagem aqui que está com medo dos gafanhotos, tarará, e diz que galinha de Angola é bom para combater gafanhoto. Imagina quantas galinhas a gente ia precisar aí para essa nuvem de 450 milhões de gafanhoto. Haja galinha, hein, dona Fátima? E a gente termina, então, em homenagem ao gafanhoto aí, com, como disse o doutor Fernando Noll no começo, o primeiro relato de nuvens de gafanhoto prejudicando plantações do Brasil é do começo do século passado, né? E a gente tem uma música aí que a gente descobriu, a Marcha do Gafanhoto, uma marchinha de carnaval da década de 30. Achei bastante curiosa, por isso a gente escolheu para terminar o programa hoje com a Marcha do Gafanhoto. Vamos lá. Gafanhoto deu na minha roça, comeu toda a minha plantação. Sou gafanhoto, sou, deixo um pé de agrião pro meu pulmão. Gafanhoto, isso não se faz, deixa minha roça em paz. Gafanhoto deu na minha roça, comeu toda a minha plantação. TV Câmara de São José